Olá, internautas. Acontecendo aqui, está acompanhando o TEDx Floripa, que está acontecendo hoje, sábado, dia 28 de setembro, na capital catarinense. E eu vou entrevistar agora um dos criadores do Mídia Ninja, Rafael Vilela, que acabou de fazer uma palestra para mais de 300 pessoas. Tudo bem, Rafael? Tudo ótimo. Agradeço muito que você tenha nos recebido, você está correndo com o seu tempo, mas vamos te roubar uns minutinhos aqui para o nosso público. Queria te perguntar o seguinte, você é um fotógrafo profissional, já fez várias exposições e ganhou prêmios. A tua profissão inspirou a criação do Mídia Ninja? Eu acho que a fotografia ela é uma ferramenta, uma das ferramentas que o Mídia Ninja se apropria quando se propõe a debater e a questionar certos valores dentro da sociedade. Eu visualizo ela só como mais uma ferramenta, assim como várias outras, ela tem a sua importância dentro desse contexto. Você não concluiu o curso de jornalismo que fazia na Federal. Você chegou à conclusão de que poderia fazer a diferença no jornalismo mesmo não tendo se formado? Eu não concluí um curso de design na Federal, mas sempre gostei muito de jornalismo, sempre me interessei, sempre estudei muito fotojornalismo especificamente e sempre tive essa percepção de que o jornalismo ele não é para jornalista, ele é uma coisa muito séria para ser feito só por um profissional da área, né? Eu acho que o jornalismo ele tem que ser um processo mais aberto, mais amplo, que mais pessoas possam fazer, porque só assim a gente vai garantir que a gente tenha uma multiplicidade de visões, né? O tal do mosaico de multiparcialidades, ele só vai se dar a partir do momento que você tem uma sociedade, né, capacitada e pronta para se comunicar e difundir as suas questões. Ok, você esteve no Egito, naquele movimento enorme que o mundo inteiro acompanhou. Você sentiu lá o povo mais engajado, um pouco mais agressivo? Aquilo serviu de base para o trabalho de vocês aqui no Brasil? Bom, eu fui para o Egito depois de junho ter acabado, né? Foi exatamente no primeiro dia de julho. E é difícil de comparar as duas realidades. O que a gente tem ali é um processo também revolucionário que começou com a Primavera Árabe 2 anos atrás, quando eles derrubaram o Mubarak, que era então o ditador. E agora eles acabam de derrubar o presidente eleito, né? Então acho que o que o Egito coloca pra gente, e até onde eu estava lá, não existia um consenso de golpe militar, né? As pessoas entendiam que era muito mais um processo civil do que militar, mas o questionamento que se pode tirar dali é em relação ao que é a democracia, né? Se ela e principalmente o que é a democracia participativa, né? Se um povo bota alguém no poder pela eleição, ele tem total legitimidade de tirar pelas ruas, né? E aqui no Brasil a gente viveu um processo similar, né? Nessa questão de redes e ruas, né? Nessa contraposição ao processo representativo com o processo participativo. Eu acho que esses temas, eles têm que ser debatidos e pouco se fez nos últimos, né? Nas últimas décadas no Brasil para pensar isso. Eu acho que o Egito ele não é um exemplo necessariamente para o Brasil, ele é uma experiência, né? E você tem lá duas forças extremamente conservadoras disputando o poder de forma violenta e você tem uma população enorme que hoje não tem medo de ir para a rua, né? Acho que isso é legal e isso é um paralelo interessante com o Brasil. Onde é que estava a turma que foi em junho para a rua? De repente surgiu tudo aquilo. Da onde veio? Cara, junho veio de um acúmulo, né, de um processo brasileiro de micro reivindicações que se uniram e tomaram as ruas, né? Começou com os 20 centavos, mas foi só a faísca inicial para mostrar que no Brasil tem muita coisa para ser melhorada, né? Não acredito na tese do gigante acordou. Eu acho que já tinha movimentos sociais há centenas de anos resistindo e transformando as coisas, e acho que isso no fim das contas potencializou muito os próprios movimentos que já estavam nas ruas antes. A gente vive hoje um processo em que o Brasil ele teve um grande F5 nacional, né? A gente teve um grande processo de troca em que as pessoas do movimento negro conheceram do movimento feminista, que conheceram da mídia livre, que conheceram da legalização da maconha, e tudo isso foi se somando num acúmulo muito interessante para a sociedade, né? E essas pessoas, elas hoje não estão na rua, né? Mas a gente tem um processo de debate, e o país está se debatendo muito forte. Eu acho que a prova da gente estar sendo convidado como Mídia Ninja para ir falar sobre isso pelo país todo, ela é muito interessante, assim como vários outros grupos que, enfim, tiveram um papel de protagonismo nessa história para repensar mesmo os nossos valores, né, e os temas que são tão caros de ser discutidos nacionalmente, mas e que hoje existe um interesse nisso, né? Então, mais do que ficar pensando pra gente quando vai vir o próximo tsunami, né, que vai, né, alagar tudo, é visualizar que sobrou muita coisa do que passou, né? E desses milhões que foram para as ruas, milhares estão interessados em se envolver nos movimentos sociais, estão interessados em criar um processo de comunicação mais aberto, né, de ter, enfim, avanços em várias áreas sociais do país.
Ok, você falou aqui na sua palestra agora há pouco que o Mídia Ninja existe há 2 anos. Como é que tudo começou? O que quer dizer o nome Mídia Ninja? E qual é o recado que pretende dar? O que está dando já, né? O Mídia Ninja ele é um processo em rede, né, que o debate sobre ele, né, a concepção desse movimento todo começa no final de 2011, né, quando a gente começa a idealizar uma rede de comunicação independente que conectasse pessoas pelo país todo e conseguisse, a partir da soma dessas forças, peitar, né, e conseguir incidir de forma propositiva na sociedade, né, usando a comunicação como ferramenta. Hoje a gente tem um processo que, né, passou tudo isso, o grupo cresceu muito, e mais do que ficar pensando tanto nesse histórico de onde veio, né, e como se deu, é a gente visualizar o tanto de porta que se abre agora, né, de agora em diante, né. A gente tem um processo de comunicação independente que dialoga com milhares de pessoas e que não tem rabo preso com nada, permite com que a gente toque em temas muito delicados, né, e que consiga fazer um enfrentamento, né, no sentido mais positivo da palavra, em cima dos debates que tem que ser feitos, né. Então, quando a gente fala de redes, né, de desmonetarização, de uma nova economia possível, uma nova forma de vida, né, em cima disso, acho que o Mídia Ninja é uma plataforma também, ao mesmo tempo que uma rede é um veículo, né, e que está aberto, né, à disposição dos movimentos de quem quiser participar para a gente construir isso junto. Quantas cidades estão engajadas? Tem um número razoável já na rede do Ninja. Sim, ao menos 200 cidades estão conectadas de forma permanente, né? Bom, as manifestações projetaram o Mídia Ninja e certamente vocês foram compartilhados naquele momento, até internacionalmente. Como é que vocês, do Mídia Ninja, pilotaram esse sucesso? Eu acho que a gente só conseguiu dar conta desse tamanho porque a gente já estava 7 anos construindo o processo em rede com o Fora do Eixo, né? O Fora do Eixo, sim. O Fora do Eixo tem 7 anos de conexão, né? O que começou com um processo dentro da cultura, da indústria cultural, né? A gente começou como pequenos produtores culturais, né? Fora do eixo geográfico Rio-São Paulo, começaram a se conectar num processo de articulação muito forte, né? Foram 3 coletivos inicialmente, em Rio Branco, no Acre, em Londrina, no Paraná, e enfim, essas cidades começaram a se conectar e a partir desse processo se criou toda uma estrutura de rede, né, tanto física, com mais de 20 casas que a gente tem hoje pelo país todo, como também de estrutura de tecnologia social que permite com que as pessoas façam isso, né. Então a gente passa por um primeiro momento de articulação, né, desses 3 coletivos virarem 200, depois a gente passa por um processo de capacitação e troca de fluxo de metodologia, onde cada um desses pontos começa a ensinar o outro o que faz, de como faz, né, e hoje a gente vive muito forte esse ciclo da comunicação, que foram as ferramentas que a gente teve que criar para dar visibilidade para aquilo, porque a gente não podia depender dos grandes veículos. E agora um ciclo muito forte na questão econômica, né, da gente visualizar mesmo o processo do banco que a gente criou, né, da economia solidária, de como que a gente vai financiar essa história toda sem ter que estar, enfim, dependente de um mercado ou de um sistema político X ou Y. Sobre isso, vocês comentaram com o Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, que estavam procurando alternativas, né, de sobreviver, de tocar com independência ainda o projeto. Como é que está esse assunto de desembarcar ou não? Bom, a gente tem N formas de financiamento rolando, né, desde das ligadas aos movimentos sociais que querem financiar esse tipo de pesquisa e de documentação dos temas, né, relevantes ao país, como também o conhecido já crowdfunding, né, onde a gente bota um tema para debate, as pessoas se engajam nele, né, financiando ou com recursos humanos. Enfim, acho que essa busca ela não está dada, essa resposta a gente acabou correndo mais para dar essa resposta para a grande imprensa do que necessariamente focando no que a gente tinha que fazer, né? Então a gente vive um momento hoje de avaliação e de permanência da atuação em que a gente entende que esses modelos vão ser construídos, né? Não vai ser a gente que vai dar essa resposta para o mundo, mas a gente está, enfim, conectando com muita gente que está pensando isso e que com certeza em pouco tempo a gente tem várias redes e sistemas autônomos aí em pleno funcionamento, como é o Mídia Ninja, como é o Fora do Eixo, né? A gente não pretende ser o único modelo possível, a gente é um modelo, né, e que tem vários sendo construídos aqui mesmo no TED Floripa. Você pode ver que tem várias pessoas conseguindo dedicar o seu tempo ao que acredita de uma forma ou de outra. E casos surpreendentes, como vários que eu vi hoje aqui. Vários. A disputa que a gente faz é quanto você consegue se dedicar ao que você quer, né? A gente se dedica integralmente, a gente criou um sistema que permite isso, né? Mas tem gente que vende um pouco do seu tempo, depois usa o resto. A gente tem modelos mistos, a gente tem um monte de opção aí. O importante é que a gente avance cada vez mais para todo mundo, enfim, fazer o que acredita e construir processos paralelos aos que estão dados. As manifestações que vocês cobriram deram um status de força para o Mídia Ninja. E agora, não tem mais manifestação, está tudo mais calmo.
Quais são as pautas de vocês agora? O Mídia Ninja, a gente nunca se propôs a ser a mídia dos protestos, né? Isso aconteceu porque junho se impôs, né, no calendário brasileiro e mundial como né, uma época de reivindicações, e isso precisou ser traduzido e narrado de maneira a que mais pessoas entendessem o que estava se passando, né? Por isso acho que a gente acabou ganhando uma relevância tanto nacional como internacional de ser um grupo que conseguiu minimamente entender o que estava acontecendo, né? E a partir de uma perspectiva própria, lógico, não totalitária, contar isso para mais gente. A sua pergunta em relação aos temas, eu acho que assim, agora a gente está, né, nesse refluxo, né, nesse momento pós-manifestações e pós-junho, a gente tem buscado retomar de maneira muito forte as nossas pesquisas iniciais, né? Então, antes dos protestos, a gente já tinha ido para Marabá, no interior do Pará, por exemplo, documentar o julgamento de um casal de extrativistas que foi assassinado, né, de ambientalistas, que é o Zé Cláudio Maria. A gente já tinha ido para o Fórum Social na Tunísia, a gente tinha coberto a Turquia, né? Depois de junho, a gente foi para o Egito. Então, assim, a gente nunca parou no tempo com isso. Eu acho que junho foi um momento importante, mas agora a gente tem outras pesquisas em curso, né? A gente está fazendo um especial sobre a mineração no Brasil, que é um tema econômico, social e ambiental muito forte, e que com certeza vai ser um debate nacional em pouco tempo, mas a gente está, enfim, pesquisando, e em São Paulo, por exemplo, a gente tem estudado muito sobre a privatização do Pacaembu como um tema, a gente tem, enfim, ido para várias áreas, né, editorias múltiplas dentro da questão da saúde, do meio ambiente e da cultura, em que a gente entende que um processo de mídia independente é fundamental para todos esses temas, né, não só para falar de protesto, é para falar, né, do que de fato influencia nos rumos, né, e o que está preocupando as pessoas no dia a dia, em transformar essas coisas para melhor. Do ponto de vista do público, qual é a vantagem de uma cobertura do Mídia Ninja em relação à grande mídia, o grande veículo? Eu acho que a gente tem uma lógica mais palpável, né? A grande imprensa, ela cobre manifestação de cima do helicóptero, e ela acha que com isso ela está fazendo bom jornalismo. A gente entende que bom jornalismo é você estar no chão, junto com as pessoas, entendendo aqueles anseios e conseguindo traduzir aquilo de uma maneira mais eficiente, ao mesmo tempo que a gente não tem um modelo comercial de jornalismo, né? A grande imprensa, ela vive uma crise que está pautada em dois aspectos, né? Um aspecto estrutural, de modelo de negócio, né? Em que se acredita que você tem que ter um helicóptero, você tem que ter um prédio de 20 andares para fazer jornalismo, e ao mesmo tempo ela vive uma crise de credibilidade muito forte, né? Por anos e anos e anos, né? Deturpando certas realidades e não sendo honesta com as fontes e com tudo que ela lida, com os temas que ela lida. Existe uma crise muito forte e a gente surge nesse contexto, né? Eu acho que não é uma questão de vantagem ou desvantagem, eu acho que a gente não tem que acabar com a grande imprensa, ela tem que existir, só que ela não precisa ser grande, né? Ela pode ser mais uma imprensa. E a gente vai ter que ter várias imprensas, e a gente não vai ter uma lógica de uma pessoa falando para 1 milhão, mas a gente tem que ter uma lógica de 10 mil falando com outros 10 mil que falam com outros 10 mil. Né? Só assim a gente vai ter uma rede, né, peer-to-peer, né, totalmente descentralizada de comunicação. Até recentemente vocês tinham um olhar para o consumidor como apenas um consumidor de notícia, que não pensava, não questionava, não fiscalizava. Vocês acreditam ter inspirado esse consumidor agora como um pensador, como um questionador? Eu acho que se a gente tratar a ponta como consumidor, a gente fica preso ao modelo comercial, ao modelo fordista de jornalismo, né, que entende a notícia como um produto a ser distribuído, e não como um processo de comunicação, né, de diálogo, de troca, em que você manda e você recebe. Né? No Mídia Ninja isso pra gente fica muito claro, né? Cada notícia, cada post que a gente faz, a gente recebe um feedback imediato das pessoas, e isso com certeza pauta a forma como a gente está olhando aquele tema, e como a gente vai lidar com ele futuramente, como inclusive a gente vai lidar com aquele próprio conteúdo que foi postado. Né? A gente não pode ser inocente de achar que não tem interesses, né, nos comentários, nas pessoas que estão ali, mas é essa soma de parcialidades mesmo que vai conseguir levar a gente a uma leitura mais complexa do mundo, menos dualista. Né? Então o público, ele é extremamente ativo, né? Ele não recebe passivamente as informações. Ele está ali o tempo todo mandando informação. Muitas das nossas pautas a gente recebe elas, né? As pessoas contribuem muito, então se a gente for somar o tanto de pessoas que já contribuíram de alguma maneira com o Mídia Ninja, a gente vai falar em centenas de milhões, né? Porque muita gente manda por dia milhares de contribuições. E é isso que faz com que esse jornalismo também seja mais colaborativo, mais aberto. Né? Porque a gente leva muito a sério esse tipo de intervenção das pessoas que colaboram com a gente, enfim, que querem se envolver. A gente tem feito reuniões abertas pelo país inteiro para as pessoas
participarem, serem também parte do Mídia Ninja, ao mesmo tempo que muita gente tem montado seus próprios Mídia Ninja em locais totalmente remotos, que a gente não teria acesso e que estão criando esse processo por si mesmas, né? A gente não quer ter nenhum controle sobre o que está acontecendo, né? A única forma da gente continuar existindo e continuar tendo força é que a gente perca o controle, né? Que a gente seja desnecessário, que esse processo tome vida própria. Pois é, mas a mídia tradicional já usou o material de vocês. Na tua opinião, a mídia tradicional e a nova mídia que vocês representam estão num momento de embate ou já estão partindo para a confluência? Não, eu discordo. Eu acho que assim, a Globo, por exemplo, tem que ter usado um vídeo do Mídia Ninja no Jornal Nacional, né, por 3 dias seguidos. Isso está muito mais relacionado a uma aceitação deles da incapacidade de ter produzido aquele conteúdo e, portanto, ter que usá-lo, né, com uma certa dor, eu tenho certeza, do que necessariamente a gente está produzindo conteúdo para eles, né? Mas assim, a gente se sentiu importante nesse sentido, né? O Jornal Nacional ter que usar um vídeo porque ele não conseguiu produzir é uma prova viva de que os modelos estão em choque, né? Mas eu não creio nem que é um choque de um querer destruir o outro. Para mim, assim, o que a gente está fazendo com certeza está reformulando internamente nessas corporações também a forma deles visualizarem o jornalismo, né? Se eles continuarem indo de terno para manifestação com uma câmera em cima do ombro, tentando dialogar com alguém, eles não vão conseguir, né? E a gente está falando de um pós-manifestação, mas a gente está falando de um processo de conseguir entender os temas e dar voz aos personagens no Brasil, né? E com certeza eu acho que a gente influencia, ao mesmo tempo que a gente não precisa, não tem nenhuma intenção de confluência necessariamente, né? Eu acho que é muito mais uma disputa de visão de mundo, né? De contra-narrativa e da gente continuar mostrando o que não se quer mostrar. Na sua opinião, o que é mediativismo, jornalismo tradicional e a comunicação moderna? Isso é uma coisa só? São 3 coisas realmente diferentes? Mediativismo, repete por favor. Mediativismo, o jornalismo tradicional e a comunicação moderna. Vocês fazem uma comunicação moderna. Eu acho que a comunicação contemporânea, ela necessariamente ela é ativista, né? Os novos processos que estão surgindo, né, que têm trazido um certo né, uma brisa nova na comunicação, ela está ligada a você ser ativista no sentido de que você tem um lado e você não tem medo de mostrá-lo, né, e de assumi-lo. Acho que isso é fundamental, né? Quando a gente fala de parcialidade, a gente fala de que a gente tem sim uma visão de mundo e é melhor a gente exteriorizar isso, deixar claro para o nosso público, do que a gente querer preservar esse mito da imparcialidade que é tão corrosivo às próprias práticas do jornalismo, seja tradicional, seja independente. Eu acho que isso é uma questão interessante. O jornalismo tradicional, eu acho que é o sistema que está dado aí, e, enfim, eu acho que o jornalismo tradicional ele também é ativista, não no sentido de... Já foi mais, né? Não, mas eu acho que assim, quando a gente fala ele é engajado. Não sei se ativista é o termo certo, mas o jornalista ele é engajado, só que ele está pro lado de lá, né? A Veja está todo dia, né, colocando a sua visão de mundo ali e falando que aquilo é imparcial, quando na verdade ela tem um objetivo político muito claro, né? E a gente tem um outro objetivo político e a gente deixa isso muito claro e muito aberto, por isso que a gente incomoda tanto também. Na sua opinião, hoje basta ter uma câmera para ser jornalista? Eu acho que basta... Celular? Eu acho que basta estar disposto a dialogar com o mundo que a gente vive e comunicar e espalhar ideias, né? Eu acho que não é nenhuma questão técnica de câmera ou não câmera, porque senão a gente vai também perguntar se basta ter um diploma de jornalista ou não. Eu acho que a intencionalidade, ela já faz você dialogar no campo do jornalismo, porque é um direito que está na Constituição, né? Todo ser humano tem o direito a livremente comunicar e difundir informações. Então acho que para mim jornalismo é isso, e você tem níveis e níveis de produção, né? Você tem o jornalismo cidadão, que está ali na rua com seu iPhone, com seu celular. Você tem o jornalismo investigativo, que precisa de mais dinheiro, de mais tempo, de mais pesquisas. Você tem as expedições para temas específicos, são mais custosas. Enfim, você tem modalidades inúmeras de jornalismo e todas elas são válidas e complementares. Ok. Quais são os equipamentos e a tecnologia que vocês usam no trabalho de vocês e quais são as dificuldades encontradas para fazer a instantaneidade que vocês aplicam no trabalho de vocês? Bom, vamos começar pela dificuldade, é a internet, né? A internet no Brasil é uma questão à parte, né? A gente tem um acesso péssimo, né? O sistema de 3G é horrível, né? A gente está engatinhando ainda numa rede eficiente no país e isso com certeza deteriora a capacidade de produção do jornalismo independente.
inteligente, porque ele basicamente depende disso. E ao mesmo tempo que ela é ruim propositadamente, porque não interessa a muita gente que as pessoas tenham acesso e consigam trocar informações, a gente também tem um ambiente de fragilidade da internet hoje, né, que se expressa um pouco pelo Marco Civil Regulatório, que é uma lei criada para preservar a neutralidade da rede e a liberdade na rede, porque a gente tem as teles, né, as grandes empresas de comunicação, elas querem que a internet se torne muito mais parecido com um canal de TV por assinatura do que um espaço livre de fluxo, né? Então existe uma disputa aí da liberdade na rede que é fundamental, e a internet é um tema central em tudo que a gente faz, né? Quanto aos equipamentos, a gente usa muito um celular comum que tenha acesso à internet móvel e um programinha simples que chama twitchcasting.tv, que ele transmite ao vivo, né? Tendo uma boa internet, um celular, qualquer celular que tenha uma câmera, um smartphone, você consegue fazer isso. E no campo da fotografia, a gente trabalha com câmeras que consigam transmitir dados também. Então, a câmera que eu fotografei, esse processo todo que eu apresentei hoje no TED, ela tem um Wi-Fi embutido, então eu passo para o meu celular, trato a imagem e já posto direto para 200 mil pessoas. Então, a gente está falando de um novo modelo também no fotojornalismo que corta intermediários a 1000, né? Você consegue botar o fotojornalista que está em campo direto com o público, né? Em tempo real, né? Tipo, 1 minuto, 2 depois que a coisa aconteceu, você tem um público muito amplo tendo acesso a uma linguagem que consegue, né, memetizar muito forte, que é a fotografia. Aí nas redes sociais, enfim, né, computadores comuns, né, conexão, a internet ela é o principal, né? Daqui a um mês pode ser que não seja mais isso, pode ser que seja outra coisa, a questão é mesmo o fluxo de dados. A instantaneidade é a marca da mídia ninja. Tem gente que fala de necessário melhorar a qualidade do conteúdo e outros que dizem que a informação chegar agora é que é o mais importante. Como é que vocês fazem isso no dia a dia? Eu acho que tem modelos e modelos, né? Quando a gente está falando de uma manifestação, a gente está falando de tempo real, a gente está falando de mobilizar as pessoas para irem para a rua também, elas saberem o que está acontecendo, né? Dar visibilidade. Quando a gente fala de um especial sobre a mineração do Brasil, a gente não está falando instantâneo, né? A gente está falando de um processo de 1, 2 semanas pesquisando, indo a campo, e depois juntar isso, entender isso e criar uma linha narrativa em cima disso para divulgar depois, né? Então acho que não existe esse dogma do imediatismo, inclusive também não existe esse da baixa qualidade, né? A gente tem níveis e níveis de interpretação da realidade, de acordo com o tempo e investimento que a gente pode fazer em cada um dos temas. E a gente avança exatamente agora no Mídia Ninja para o aprofundamento, né? Para a investigação profunda, para levantar temas que não são fáceis nem de entender, muito menos de difundir, né? Então, esse é o nosso desafio nesse momento. Ok, você anunciou que amanhã tem um encontro na Universidade Federal de Santa Catarina e convidou as pessoas para estarem lá contigo. O que vai acontecer nesse encontro? Bom, amanhã às 16 horas, no domingo, né, no Centro de Convivência da UFSC, ali no DCE, a gente vai juntar basicamente as pessoas que se interessam por esse tema da comunicação independente, das pautas ambientais que são tão caras aqui em Florianópolis, e vamos, enfim, partindo do princípio que a inteligência reunida se auto-organiza, eu não sei nem muito bem o que vai acontecer ali, mas eu tenho certeza que vai ser muito positivo. As pessoas vão se conhecer, as pessoas vão trocar ideia, vai se formar um núcleo mínimo aqui que está interessado em noticiar essas coisas, em cobrir certos fatos, e acho que isso por si só já é o processo, né? Agora, a ideia é a gente ter núcleos, a gente tem rodado o Brasil inteiro incentivando, né, inspirando mais do que organizando esses encontros e essa possibilidade entre as pessoas de se juntar por uma causa comum no âmbito da comunicação, mas que está diretamente linkado às causas, né? Aqui em Floripa o meio ambiente é o tema, né? Não tem como você não pensar nesse jeito, né? E as pessoas se juntam e entendem a comunicação como uma ferramenta e usam isso para, enfim, debater temas que estão aí no ar. Muito bom, eu quero te agradecer a entrevista, vou deixar o microfone contigo para você fazer a tua despedida e dizer os canais que o público pode usar para se comunicar com vocês. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que é difícil a gente ter hoje uma entrevista boa, né? Em geral, as perguntas que chegam para a gente da grande imprensa, pelo menos, são muito rasas e dificilmente conseguem entender esse tipo de coisa que a gente está debatendo. E, enfim, para falar com a gente tem um e-mail que é o medianinja@gmail.com e também o facebook.com/medianinja. A gente está ali 24 horas por dia, né, esperando e criando, né, novos imaginários com as pessoas que vêm até nós, né? Então quem está assistindo agora, se quiser participar, é só mandar e-mail lá e ver como que se conecta. Obrigado.